aulinha de hoje? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre matemática. Você vai pegar o seu livrinho lá no número 1 e vai abrir lá na parte azul, lá na página 129. Nós vamos estudar a função dos números, uso e função dos números. Quando a gente vai ao supermercado, à padaria, ao cinema, nós utilizamos os números. Ele faz parte sempre do nosso dia a dia. Sempre a gente está precisando contar alguma coisa. Então, quais são as funções dos números? Ele tem a função de quantificar, de identificar, de ordenar e de medir. Vamos ver cada um deles? Quantificar é o mesmo que contar. Por exemplo, quando a mamãe vai ao sacolão, ela pode contar quantas maçãs, quantas peras, quantas bananas ela vai precisar comprar, não é verdade? Nós também podemos contar a quantidade de alunos que temos na sala. Dessa forma, nós estamos quantificando, certo? O próximo é identificar. Identificar as coisas. Por exemplo, a gente pode identificar a numeração do ônibus. Nós podemos nos identificar com o nosso RG. Quando nós vamos fazer um cadastro, nós precisamos nos identificar. Nós também podemos identificar a nossa casa através do CEP, o CEP da nossa casa. Dessa forma está sendo identificada a sua casa. Também no supermercado tem uma outra forma de identificação, é o código de barra no produto. Você já foi ao supermercado com a mamãe e a mamãe precisou saber o valor do produto? Ela coloca o produto lá na maquininha e lá tem um código. Então, dessa forma, está sendo identificado o produto. Temos a função também de ordenar. Ordenar indica a posição do objeto conforme a ordem estabelecida, certo? Por exemplo, em uma Olimpíada, em uma maratona, você precisa saber a posição do participante. Se ele está em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Combinado? Então, vamos para a última função, que é a função de medir. Com isso, você pode descobrir a altura dos alunos, o peso do papai e da mamãe, a distância de uma cidade para outra, quantos metros tem a sua casa. Então, essa é a função de medir. Então, nós aprendemos 4 funções. Agora você vai realizar esse exercício aqui, essa atividade. Você vai ligar de acordo com as funções, tá bom? Agora, nós vamos virar a página para 130. Pequenas quantidades e seus registros. Vamos fazer aqui o número 5. O número 5, na letrinha A, diz o seguinte: um símbolo que represente você mesmo. O que você poderia colocar aqui para representar você? Poderia ser a letrinha do seu nome, ou você pode pensar em uma outra coisa que possa identificar você através do símbolo. A matemática é representada por símbolos. Você sabia disso? São os números. Nós conhecemos os números mundialmente. Então, os números nós podemos quantificar, identificar, ordenar, não é verdade? São as funções que nós aprendemos e também medir. Então, essas são as funções dos números. Então, os números também são os símbolos, não é verdade? Na letrinha B, um símbolo que representa a quantidade de borrachas de Esté. Qual a quantidade de borrachas que tem aqui? Você vai contar e vai registrar aqui. Você vai escrever aqui do lado a quantidade. Aqui
na letrinha C, você vai colocar o símbolo para alertar as pessoas de que não devem mentir. Então, de que forma você poderia colocar aqui para alertar de que não pode mentir? Uma sugestão. Você pode fazer um círculo, colocar uma boquinha e botar um X. Dessa forma, você está explicando que não pode mentir. Ou você pode pensar em uma outra ideia para colocar aqui e identificar através do símbolo que não pode mentir, certo? Aqui, responda as questões. Dos símbolos desenhados na questão 5, qual foi o mais difícil de criar e por quê? Você vai responder por que você achou o símbolo mais difícil de desenhar. Na letrinha B, das imagens a seguir, qual é a mais fácil de entender? Temos aqui escrito 8 peixes, temos escrito aqui de uma outra forma, né, em japonês, a quantidade de peixes, temos os peixes desenhados e temos o numeral. Então, de que forma vocês acharam melhor de entender? E por que as pessoas usam os símbolos? Vire a sua página para 131. O número 7 diz assim: crie um registro numérico pessoal e complete o quadro. De que forma? Aqui vocês estão observando que tem o dedinho número 1. Aqui o dominó tem uma bolinha representando o número 1. Aqui no quadradinho tem escrito 1. E do lado o algarismo número 1 também. Aqui por extenso, que é a forma de você escrever o número. E aqui o algarismo, certo? E aqui você vai criar um registro, a quantidade de acordo com o numeral. Se tem o número 1 aqui, você vai botar um objeto, certo? Uma estrelinha ou um coração, o que você quiser registrar aqui. E aí você vai dar continuidade até o final da página. Virando para 132. Com uma calculadora em mãos, resiste. Você pode pegar o telefone da mamãe e registrar também. Vai abrir lá na calculadora, certo? E vai digitar o dia do seu nascimento, a sua idade, a data de hoje, o número da sua residência. Você vai digitar lá na calculadora ou no celular da mamãe. O número 9, vamos ler. Se você tivesse 10 CDs, como faria para saber se eles estão todos em sua casa? Contar essa quantidade seria fácil. Entretanto, o que você faria se tivesse que contar e se registrar todos os CDs que existem em toda a loja? Vamos observar? Olha aqui o menino. Ele está observando uma prateleira cheia de CDs. E aí, de que forma ele vai contar? Ele vai fazer uma estimativa. Ele vai estimar a quantidade de CDs que tem aqui. Aqui, você vai ler com a mamãe e com o papai. Quando que surgiu os numerais, né? E até hoje, nós utilizamos os numerais que eles descobriram há muito tempo atrás, certo? Virando para a próxima página, nós vamos ver que o número 10 é uma estimativa também. Vocês vão observar com cuidado. Daniela cuida de muitos cães e precisa alimentar cada um com uma porção de ração. Então, vocês vão observar aqui. A letra A, sem contar um a um,
marque se vai faltar ou sobrar porção de ração para os cachorros. Então, você vai fazer uma estimativa, você vai observar e vai registrar aqui se vai sobrar ou se vai faltar. A letra B. Daniela precisa completar o estoque para que cada grupo de ração tenha 15 sacos. Ajude-a desenhando a quantidade de sacos que falta. Então, vamos observar cada quadradinho e vai desenhar a quantidade de sacos de ração que está faltando. Página 134. Uma sala tem 4 cantos. Em cada canto está um gato. Cada gato vê 3 gatos nesse cômodo. Quantos gatos há na sala? Então, vocês vão pensar e vão colocar aqui a resposta correta. Observe a pontuação dos meninos da equipe Tucano no campeonato da escola. Olha aqui. A letra A diz o seguinte: volte à tabela e circule os nomes dos 2 jogadores que mais pontuaram. A letra B, escreva o nome e pinte o gráfico representando os pontos desses 2 jogadores. Temos aqui o Pedro e o Carlos. Então, você vai registrar a quantidade de pontos aqui, pintando os quadradinhos, certo? E aqui nós vamos ver na próxima aula. Então, vocês vão fazer todas essas atividades que a tia acabou de explicar, tá bom? Beijo, fica com Deus e até a próxima!